A honra, o louvor, a glória que Ele é devido, louvado seja Deus. Não esteja indiferente, não esteja adormecido nessa manhã, porque Ele está aqui, louvado seja Deus. Que você seja tocado pela presença dEle, que você possa sentir um toque dEle nessa manhã. Quantas pessoas muitas vezes entram e saem nessa casa e não conhecem o toque dEle, mas nessa manhã eu quero te dizer, Ele quer tocar, louvado seja Deus, Ele quer tocar de uma forma diferente, quer tocar os corações, Ele quer que você sinta, que você saiba, que você perceba que é Ele, que você não tenha mais dúvidas, mas que você saiba reconhecer o toque dEle nessa manhã, em nome de Jesus. Gostaria de ler com a igreja no livro de Juízes, capítulo 5. Glórias a Deus, estamos em vitória. Estamos em vitória, igreja vitoriosa, louvado seja Deus, porque nós temos um Senhor que peleja por nós, mas graças a Deus que nos dá vitória por meio de Cristo Jesus. Santo é o nome do Senhor. A partir do versículo 5, diz assim, Juízes 5, 5. Os montes se derreteram diante do Senhor, e até Sinai diante do Senhor Deus de Israel. Nos dias de Sangá, filho de Anate, nos dias de Jael, cessaram os caminhos de se percorrerem, e os que andavam por veredas iam caminhos torcidos. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei por mãe em Israel, me levantei. E se escolhia deuses novos, logo a guerra estava às portas. Via-se por isso escudo ou lança entre 40 mil em Israel. Meu coração é para os legisladores de Israel, que voluntariamente se ofereceram entre o povo. Louvai ao Senhor. Vós, os que cavalgais sobre jumentas brancas, que vos assentais em juízo e que andais pelo caminho, falai disto. Onde se ouve o estrondo dos flecheiros, entre os lugares onde se tiram águas, ali falai das justiças do Senhor, das justiças que fez as suas aldeias em Israel. Então o povo do Senhor descia às portas. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico, levanta-te, Baraque, e leva preso até os prisioneiros, tu, filho de Abinoão. Então o Senhor fez dominar sobre os magníficos, entre o povo ao que ficou de resto, fez-me o Senhor dominar sobre os valentes. De Efraim saiu a sua raiz contra Meleque, e após de ti vinha Benjamim dentre os teus povos. De Maqui e Zebulon desceram legisladores, passando com o cajado do escriba. Também os principais de Issacar foram com Débora, e com Issacar, assim também Baraque foi enviado a pé para o vale. Nas correntes de Ruben foram grandes as resoluções do coração. Por que ficastes tu entre os currais para ouvires os balidos dos rebanhos? Nas divisões de Ruben tiveram grandes esquadrinhamentos do coração. Gileade se ficou da além do Jordão, e Dan, porque se deteve em navios. Assé se assentou nos portos do mar e ficou nas suas ruínas. Zebulon é um povo que expõe a sua vida à morte, como também Naftali nas alturas do campo. Vieram reis, pelejaram. Então pelejaram os reis de Canaã em Tanak, junto às águas de Megido. Não tomaram ganho de prata. Desde os céus pelejaram até as estrelas, desde os lugares dos seus cursos pelejaram contra Císera. O ribeiro de Quizon os arrastou, aquele antigo ribeiro, o ribeiro de Quizon. Pisastes, ó minha alma, a força. Amém? A igreja pode sentar, louvado seja Deus. Coisa linda, não é? Talvez, não sei qual o valor que você dá à poesia, não é? Porque quando nós olhamos um cântico desse, é uma poesia, não é? Uma linguagem aqui completamente diferente do capítulo 4. No capítulo 4 vai descrever todo o cenário que se existia ali,
como foi a ordem de Deus para que eles fossem à guerra, como estava o povo, como eles iam até Débora. Mas aqui no capítulo 5 nós temos a visão de Débora, louvado seja Deus, diante de todo esse cenário. Imagine alguém contando os fatos narrados, era assim, era daquele jeito, e Débora, aquela que recebeu a direção, a instrução, a coragem da parte do Senhor, ela olha todo o cenário e vem descrever aqui para nós no capítulo 5, louvado seja Deus. A Bíblia vai dizer que Débora é uma mulher profetisa, não é? Profeta, juíza, louvado seja Deus. E também a Bíblia vai descrever o nome do marido de Débora, não é? Louvado seja Deus, mulher de Lapidote. Isso nos faz entender que Débora era uma mulher de honra, não é? Uma mulher de honra naquele tempo em que honrava o seu marido. E por que o Senhor nos traz isso já de início, não é? Porque nos dias atuais, quando nós falamos de uma mulher empoderada, não é? Que é um termo atual, uma mulher empoderada, uma mulher de força, uma mulher de sucesso, uma mulher de coragem, muitas vezes se tenta tirar a honra dela ser uma mulher casada e de ter um marido, de ter um esposo, louvado seja Deus. Mas a Bíblia faz questão de dizer, Débora, mulher de Lapidote. Débora profetiza, mas também uma mulher que se sujeita à palavra do Senhor. Débora juíza, mas também uma mulher que se sujeita às ordenanças de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Santo é o nome do Senhor. A única mulher da Bíblia, não é? Que teve esse privilégio de ser juíza. A única mulher que a Bíblia vai relatar que foi juíza, que esteve ali julgando o povo. E aí, quando pensamos nisso, não tem como não pensar na rotina de Débora. Imagino Débora todos os dias sentada ali, ouvindo problemas e mais problemas e dizendo soluções, outro problema, outra direção. E quando ela pensava que acabava, e lá vem outro problema, lá vem o problema de Benjamim, lá vem o problema de Zebulon, lá vem o problema de Dan, lá vem o problema de Naftali, lá vem o problema de Judá. Ai meu Deus, e lá estava Débora, dia após dia, conhecendo qual era a situação do povo de Deus. Como é que o povo se encontrava? Estava Débora ouvindo, estava Débora tomando conhecimento das aflições. Quais são as aflições que o povo tem passado? Meu Deus, o que esse povo precisa para sair dessa aflição? Lá estava Débora diante de Deus. Senhor, qual é a direção para esse povo? Senhor, qual é a direção para essa causa? Para esse problema? Meu Deus, qual é a direção para essa peleja? Lá estava Débora. Quando nós falamos Débora, juíza, é muito lindo, não é? Nossa, o status de Débora. O status, não é? Era uma mulher que se destacou. Qual era o destaque? Mas por trás do destaque tem também uma labuta. Tem uma rotina cansativa, louvado seja Deus. Uma rotina que muitas vezes desgasta, mas ainda assim ela permanecia, louvado seja Deus. E quando falamos disso, nós pensamos nos ministérios, não é? Quantos ministérios estão desgastados? Porque houve fadiga, porque houve cansaço, porque houve peso, houve outro peso, e eu não dou mais conta, louvado seja Deus. Mas eu quero te dizer nessa manhã que o Deus que renova as forças, Ele está aqui, e Ele está aqui para renovar ministérios nessa manhã, louvado seja Deus. Ministérios que estão fadigados, ministérios de pessoas que estão dizendo, Deus, eu não suporto mais. Deus, eu quero te servir, mas eu não estou aguentando a pressão, louvado seja Deus. Eu quero te dizer que Ele está aqui nessa manhã com renovo, com coisas novas, louvado seja Deus. Se você crê, adore ao Senhor, adore ao Senhor, glorifique o Senhor nessa manhã, louvado seja Deus. Capítulo 5 é um
cântico de gratidão. Débora, ela vem agradecer ao Senhor com o seu cântico. Louvado seja Deus. Agradecer pela vitória que Deus deu ao povo. Não a vitória que Deus deu a Débora. Entenda isso é forte. É muito poderoso. Não a vitória que Deus deu a Débora. Não a vitória pela palavra que eu liberei pela parte do Senhor. Mas a vitória para o seu povo. Louvado seja Deus. Entenda isso nessa manhã. Você que tem um ministério. A vitória pela igreja. Louvado seja Deus. Você está cansado, mas a igreja está recebendo vitória. Glória a Deus. Cante. Louvado seja Deus. Você está fadigado, mas a igreja está recebendo vitória. Glória a Deus. Cante, cante. Receba força, receba ânimo para cantar novamente. Louvado seja Deus. E quando nós olhamos para o versículo 21, que é tema, não é? Avante, minha alma, seja forte, louvado seja Deus. Nós olhamos uma situação em que a batalha já estava ganha, não é? As águas do ribeiro estavam ali engolindo os carros de ferro, louvado seja Deus, do exército inimigo. O exército inimigo se despedaçando, sendo despedaçado. E Débora dizendo: avante, minha alma, seja forte. Louvado seja Deus, continue firme, continue de pé, porque o general já está na peleja, porque o Senhor dos exércitos já está guerreando. Avante, minha alma, avante, minha alma, seja forte, porque quem vence a guerra é o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E muitas vezes nós nos afligimos. E nos afligimos porque esquecemos disso. Esquecemos. Muitas vezes nós não temos humildade para reconhecer. Mas nós precisamos ter, como testemunho missionário nessa manhã, precisamos ter humildade de reconhecer. É o nosso Deus que vence a peleja. É o nosso Deus que é grande. É o nosso Deus que é poderoso. É o braço dele que é forte. É o braço dele que não cansa. E por que você desanima? E por que você acha que não vai ter vitória? Louvado seja Deus. Porque a sua confiança está titubeando. Porque a sua fé está balançando. Porque se você olha para ele e você diz: é o meu Deus que é forte, é ele que vai lutar, é ele que vai vencer, por que eu vou desanimar? Se é ele que vai vencer, se é ele que é o Todo-Poderoso, se é ele que tem o controle de todas as coisas, se é ele que fala e a terra se abala, é ele, louvado seja Deus, é ele, entenda isso nessa manhã. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glórias a Deus. Nós estamos... A humanidade, a sociedade no geral, passa por um período em que se tem explorado muito o emocional. Muito, muito, muito. E você pode dizer: mas é tão bom ter autoconhecimento, saber sobre as emoções, falar das emoções e tudo. Mas entenda, tudo aquilo que nós estimulamos demais vai desenvolver demais. Louvado seja Deus. Então, a sociedade ela tem estimulado as emoções e faz com que nós inclinemos para o lado emocional. Tem uma situação, eu me inclino para o emocional. Tem outra situação, eu me inclino para o emocional. Mas eu quero te dizer nessa manhã que não é esse o propósito de Deus. O propósito de Deus não é que você esteja inclinado para um lado, para um outro, para uma filosofia, seja o que for. O propósito de Deus é que você esteja firmado na rocha, olhando para o autor e consumador da sua fé. Louvado seja Deus. Dando ouvidos ao que diz a sua palavra. O que a palavra do Senhor diz a respeito dessa situação. Não é o que a minha emoção está me dizendo. O que o meu Deus me diz. É isso aqui. Meu coração está derretendo. Mas o meu Deus me diz isso. Eu
cenário dos carros sendo despedaçados. E eu aqui sem preparo militar, eu, Débora, imagine, eu, Débora, sem treinamento militar, no meio dessa guerra, no meio dessa batalha, tudo começou agora a acontecer, porque uma coisa é eu dizer que eu vou sem estar vendo, outra coisa é eu estar no cenário. E lá estava Débora, no cenário de guerra, Deus estava derrotando os inimigos e ela declara: avante, minha alma, seja forte. Seja forte, minha alma, ainda que tu não tenha treinamento militar, ainda que tu não saiba o que fazer no meio da guerra, ainda que tu não saiba lutar como esses capitães do exército. Seja forte, não deixa derreter o teu coração, não deixa o teu coração desmaiar, seja forte, confia no Deus que declarou, que te prometeu a vitória, confia nele, minha alma. Louvado seja Deus. Sabe, irmãs, porque se nós olharmos, eu não digo que é errado, não, é importante conhecer as emoções, eu falo disso, e em outros momentos é muito importante. Mas nós conhecemos para saber lidar com elas, não para saber que elas, não para deixar que elas nos dominem. Entenda, conhecemos as emoções para saber lidar com elas. Então imagine Débora, no meio daquele cenário, coração desmaiando, a guerra está aqui, ela soube lidar com a emoção dela. De repente medo, de repente pavor, que são os sentimentos que vêm ao nosso coração no momento de guerra. Mas ela diz: minha alma, não te entregue aos sentimentos. Minha alma, não te entregue às emoções, não te entregue ao pavor, não te entregue ao medo. Seja forte, porque o Deus que garante está na peleja. Louvado seja Deus. Glórias ao nome do Senhor Jesus. Uma outra coisa que me chama muito a atenção nesse cântico de Débora é que ela vem descrevendo aqui o papel de cada tribo. Louvado seja Deus. Nós fizemos a leitura, as irmãs acompanharam, a igreja pôde ouvir, então ela vem falar de Dan, ela vem falar de Naftali, ela vem falar de Zebulon. E quando nós estudamos esse cântico, nós entendemos, alguns se dispuseram e foram, outros não, outros ficaram onde estavam, não é? Ela diz: por que te detém os teus navios? Por que tu ficou aí fazendo o que tu já estava fazendo e não saiu do lugar? Por que tu ficou aí no meio da tua ruína? Já está tudo destruído aí e não saiu daí para lutar. Isso nos faz entender que em meio às guerras, entenda isso nessa manhã, nem sempre todos que você esperava que fossem com você a peleja irão. Mas isso não é motivo para você ficar parado, para você se entristecer ou deixar de acreditar na vitória. Entenda isso, porque aquele que precisa estar na peleja é um só. E o nome dele é Jeová Jireh, o Deus que provê. Louvado seja o nome do Senhor. Então não importa quem deixou de ir. É muito bom ter o apoio, não é? Louvado seja Deus. É muito bom, mas entenda, não é porque alguém deixou de estar com você na peleja, não é porque alguém deixou de ir com você que você não vai ou que você não terá vitória. Louvado seja Deus, porque a nossa vitória vem do Senhor, e o Deus que provê, Ele vai levantar quem esteja ao seu lado, quem precisa estar ao seu lado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então era um povo que passava por aflição, todo aquele povo passava pela mesma aflição. Na hora da guerra, alguns se levantaram e foram lutar, outros ficaram exatamente onde estavam. Eu sei que você já viu esse cenário, você já deve ter visto, mas eu quero te dizer: não deixe a emoção tomar conta do seu coração. Não diga: ah, eu não vou mais, porque o fulano não foi. Eu não vou mais, porque o Zebulon não foi. Eu esperava o Zebulon, eu contava com o Zebulon, mas eu quero te dizer: Deus que prometeu, que te mandou, que garante, Ele vai e está te esperando. Louvado seja Deus. Débora, ela diz a Baraque, né? Desce ao ribeiro, não é?
É muito interessante. E quando eles chegam lá, quem estava no ribeiro? Quem estava no ribeiro, igreja? O Senhor dos Exércitos. Ele já estava lá com tudo preparado. Com tudo preparado. Então nós já estamos olhando para o antes. Muitas vezes estamos olhando, está faltando isso, está faltando aquilo, e Deus já está lá, aonde Ele te chamou e disse vai. Ele já está lá com tudo preparado, dizendo, eu vou dar vitória, eu vou dar vitória, eu vou dar vitória. Os inimigos vão ser destruídos, não vão mais se levantar. Louvado seja Deus. Que os nossos olhos estejam voltados para o nosso Senhor. Louvado seja Deus. E aí, quando nós olhamos para o cântico de Débora, tem muitos outros cânticos na Bíblia, não é? Muitos outros, pessoas que tiveram vitória e depois disso agradeceram ao Senhor. Esse cântico tem um versículo aqui que diz, levanta, levanta, Débora, entoa um cântico, não lembro agora o número do versículo, mas aqui no capítulo 5. Isso me chamava a atenção, não é? Porque ela recebeu uma palavra, ela foi à batalha, obteve a vitória, tudo ocorreu conforme já estava determinado. Mas aí vem o pós, acabou a guerra, tivemos vitória, e ela mesma diz, levanta, Débora, agradece ao Senhor, entoa um cântico de gratidão, agradecendo a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quantas vezes nós deixamos de agradecer ao Senhor? Quantas vezes estamos aflitos, suplicamos, recebemos socorro, recebemos vitória e acaba ali. Quantas vezes, louvado seja Deus, quantas vezes não temos força para cantar, e força, porque é o que o Senhor me dizia, muitas não têm mais forças para cantar. Recebeu a vitória, parece que foi arrastada, foi, venci e desmaiou lá mesmo. Mas não é assim que o Senhor quer. Não é esse o mistério que o Senhor tem para nós. Porque o nosso Deus, a Bíblia diz que Ele não se cansa, Ele não se fadiga, que Ele renova as forças do cansado e dá força ao que não tem nenhum vigor. O nosso Deus, Ele dá força para que a gente cante e diga, o nosso Deus nos deu vitória. Nós vencemos. Anunciar, e para dizer assim, olha, vocês que estão aí nos poços, tirando água, vocês que estão pelo caminho, anunciem, cantem, cantem, contem as vitórias que o Senhor nos deu. Louvado seja Deus. Isso é um aprendizado para nós, é palavra para nós, igreja. Porque eu sei que nós temos recebido vitórias, muitas. E você pode até dizer, mas eu estou numa aflição, numa luta tão grande. Isso não anula as vitórias que você já recebeu. A prova que você está passando hoje não anula as vitórias que você já recebeu. Entenda isso. Entenda isso. O nosso Deus, Ele continua fazendo. E muitas vezes, por esquecer de cantar, de agradecer, o que acontece? A sua alma, na hora da prova, fica desmaiada. Porque ela não lembra. Olha, o Deus que me deu vitória lá naquele tempo que eu contei, recontei. É o Deus que vai estar comigo agora de novo. Louvado seja Deus. Isso fica na sua memória. Na memória da sua alma, louvado seja Deus. E quando chega a prova de novo, ela diz, ei, espera, tem um Deus que me deu vitória naquele dia. Eu lembro que eu contei, eu lembro que eu comemorei. É esse Deus que vai me dar vitória de novo. Louvado seja Deus. E o Senhor me lembra de uma situação icônica agora, só para você entender como essa questão mexe conosco. Eu aceitei Jesus, eu era adolescente, eu estava na 4ª série. E aí eu fui no culto da Assembleia de Deus. Enfim, no final do culto eu fui lá, você que quer Jesus no comando da sua vida, aquele apelo lindo.
Eu fui lá na frente, aceitei Jesus, recebi a oração. Não sabia o significado de tudo aquilo. Isso era um domingo, quando foi na segunda-feira na escola. Tinha crentes lá naquela igreja que eu nem sabia e nem via. E aí eles começaram a me zoar na sala de aula. Eles começaram a me zoar, a fazer graça com a minha cara. E aí chamaram as pessoas, faziam uma linha e não sei o quê. Enfim, passou, eu esqueci. E esqueci completamente. E aí, com muitos anos depois, quando eu voltei para o Senhor, porque ali foi um momento que o Senhor marcou na minha vida, e já adulta, já tinha filhos, já não estava mais casada, já frequentando uma igreja, ouvindo palavra e pensando, eu vou tomar uma decisão com Deus. Eu fui para aceitar Jesus lá na frente. E aquele pastor que estava orando por mim, ele falou, você tem certeza que você nunca aceitou Jesus? Aquilo ficou martelando no meu coração, né? Na hora eu não lembrava. E aí eu fui embora e fiquei pensando sobre aquilo. E aí sabe como Deus me falou? Ele lembrou lá naquele momento da zoeira. Aquele povo tirando onda da minha cara lá na 4ª série, porque eu tinha aceitado Jesus. Eu não lembrava do momento na igreja ainda, mas o que me veio à memória primeiro, para me puxar a memória, foi aquele momento ali, em grupo, as pessoas falando. E por que o Senhor me lembra e me faz contar isso para vocês nessa manhã? Para você entender a importância de você entoar um cântico de gratidão a Deus, de você contar os seus feitos, de você anunciar Ele fez. Porque quando chegar na hora da batalha, na hora da dificuldade, na hora da provação, a tua alma vai buscar essa memória lá no fundo e vai dizer, olha, o teu Deus é grande, Ele já te deu vitória naquele dia. No dia daquela aflição grande que tu não tinha para onde correr, que tu não via saída, Ele te deu vitória, confia nele. Louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor. Na Bíblia, em Salmos 118, Moisés, ele entoa um hino de gratidão a Deus. E olhando essa palavra, eu achei muito interessante, porque a gente lembra da Miriam. E eu disse, Senhor, eu lembrava da Miriam. Claro que Moisés entoou um cântico a Deus, eu só lembrava da Miriam cantando, né? Porque as músicas falam da Miriam, até a nossa entrada, né? Levanta Miriam e começa a tocar. Mas antes da Miriam se levantar com o pandeiro, dançar juntamente com as mulheres, Moisés, ele se levanta e ele faz um cântico de agradecimento a Deus pela vitória que deu ao seu povo na saída do Egito. Louvado seja Deus. E aí quando nós olhamos para essa situação, a gente lembra que o povo estava ali frente ao Mar Vermelho, exército inimigo atrás, em aflição, em angústia, em agonia, pressionando Moisés. Eu só me lembro das cebolas. Moisés, né? Não tinha onde enterrar a gente lá no Egito não, que tu trouxe a gente para morrer aqui. Louvado seja Deus. Passou por toda essa aflição. Isso impediu Moisés de cantar um cântico de agradecimento ao Senhor? Não impediu. Não impediu. Passou pela dificuldade, pela pressão, pela falta de reconhecimento, né? Não tinha onde enterrar, tu mentiu pra gente, foi Moisés? É como se o povo estivesse dizendo isso, né? Não tinha onde enterrar, tu mentiu pra gente, trouxe a gente aqui para morrer nesse lugar. Ali desacreditado, isso não impediu Moisés de escrever um cântico de agradecimento. Meu Deus é poderoso, Ele é grande, louvado seja Deus. Um outro exemplo que nós temos, em 2 Samuel capítulo 22, nós temos também um cântico lá de Davi, louvado seja Deus. Davi, ele entoa um cântico quando Deus põe fim na sua luta ali, pela perseguição que ele sofria da parte de Saul. E aí nós paramos e pensamos, Davi nunca desejou a morte de Saul, todo mundo sabe disso. Teve oportunidade várias vezes de derrotar o seu inimigo, mas ele deixou nas mãos do Senhor. E aí quando o Senhor põe fim naquela luta, ele se levanta e ele canta, o Senhor é o meu rochedo. Clamou esse aflito e ele atendeu.
judeu, louvado seja o nome do Senhor, perseguido, humilhado, excluído, porque ele teve que sair de lá, senão Saul o mataria, em aflições, em cavernas. Ainda assim, quando recebeu a vitória, ele cantou, louvado seja Deus. Ele diz, ele ouviu a oração desse aflito, louvado seja Deus. Sabe o que isso nos faz entender? Que no meio de toda aquela dificuldade, ele diz, eu não vou estender a minha mão, mas eu vou orar, eu vou clamar ao Senhor. E quando o Senhor deu vitória, ele se levantou e agradeceu, louvado seja Deus. A Bíblia, ela é inspirada por Deus, e tudo que está escrito aqui é para a nossa edificação. Então esses cânticos de vitória estão aqui com um propósito, louvado seja Deus. Com um propósito, louvado seja o nome do Senhor. O cântico de Ana, não é, que o pastor até mencionou ontem, Ana é estéril, afligida ali, humilhada pela Penina, não é? Todo dia perturbada, não tinha mais nem vontade de comer. Ana não queria mais. Já sentiram essa tristeza? Eu acho que já, né? Alguém já deve ter sentido. Aquela tristeza tão grande que você não quer comer, passa fome. Não é como se a sua alma estivesse dizendo de que vale viver. Porque quando nós nos alimentamos, nos fortalecemos, recebemos força e ânimo. É como se de alguma forma estivesse dizendo de que vale para ficar aqui sendo humilhada nessa situação que parece que nunca vai acabar, e parecia mesmo, porque ela não podia ter filho, e a outra tinha, e ela continuava casada. De que vale? A fome passava, mas ela esteve ali diante do Senhor, e Deus lhe deu vitória, louvado seja Deus. Deus deu vitória a Ana, e Ana entoou um cântico, louvado seja Deus, entoou um cântico de agradecimento a Deus, agradecendo ao Senhor pela vitória. Quem pode abrir a madre de uma mulher? Louvado seja Deus, o nosso Deus. Talvez você diga, existem tantos tratamentos aí de fertilização, nem todos dão certo, viu? Nem todos dão certo, mas eu quero te dizer que Jeová, Rafa, o Deus que cura, é prego batido e ponta virada, louvado seja Deus, não tem erro, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então esses cânticos, eles trazem um reconhecimento da soberania de Deus, reconhecem que Deus é soberano, que Ele é maior do que o nosso adversário, que Ele é maior do que todas as situações e circunstâncias. Ele sempre vai vencer, é isso que quer dizer. Aleluia. Deus é soberano significa dizer, Ele sempre vence. Aleluia. Entenda isso. Quando você for orar, é algo que o Senhor já tem, Deus tem ministrado isso ao meu coração já há alguns dias, porque muitas vezes declaramos alguns atributos de Deus, palavras que talvez você ouve tanto, e talvez nem entenda o poder que aquela palavra tem. Você tem uma espada na sua mão e você não sabe manusear. Porque quando eu declaro com fé, Deus é soberano, eu estou dizendo, Ele não perde batalha. Ele já ganhou essa peleja. Quando eu declaro, Deus é soberano, eu estou dizendo, não tem lugar para o inimigo. Não tem derrota nessa peleja se o meu Deus está nela. É isso que eu estou dizendo. Eu estou pegando a minha espada e eu estou cortando os laços da incredulidade. Eu estou cortando as ataduras da dúvida, as cadeias do medo. É isso que eu estou fazendo, louvado seja Deus. E muitas outras palavras, porque a Bíblia é cheia de palavras que contêm poder. A palavra de Deus, ela contém poder, que você possa entender isso. Que quando você declarar a palavra do Senhor no meio das suas guerras, no meio das suas aflições, você entenda, eu estou usando poder no mundo espiritual. Poder para a destruição das fortalezas. Poder para disciplinar
dissipação das trevas. Louvado seja Deus, que você possa entender como é que você está manuseando a sua espada. Louvado seja Deus. E o cântico, ele é tão importante que lá no livro de Apocalipse, na profecia que ainda vai se cumprir, já está lá profetizado que vão entoar um cântico que só eles conhecem. Nós conhecemos aquele em que os serafins estavam lá diante do trono e que cantam: Santo, 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 Santo é o Senhor dos Exércitos. Mas a Bíblia diz que depois daquela grande vitória que já está decretada no livro de Apocalipse, louvado seja Deus, vai ser entoado um cântico que nós ainda não conhecemos. Louvado seja Deus, um cântico de vitória. Isso para você entender a importância de entoar um cântico de vitória, a importância de celebrar, a importância de comemorar as vitórias que o Senhor nos dá. Louvado seja Deus. Declaramos a confiança em Deus, a gratidão, o anúncio da vitória, tudo isso que os cânticos trazem. Mas eles também fortalecem a nossa fé, animam a adoração, não é assim? Uma adoração animada, não é? Levanta, Miriam, toca o teu pandeiro, ou seja, é um cântico diferente, é um cântico de júbilo. O Senhor quer que nós celebremos também, louvado seja Deus. É muito bom chorar na presença do Senhor, não é? É muito bom colocar as nossas aflições diante dele, sair aliviado, né? Sair leve. Mas o Senhor também quer que cantemos com júbilo, não é? Louvores de gratidão a Ele. E esses cânticos também testificam do poder de Deus, louvado seja Deus. A Bíblia diz que em tudo nós devemos dar graças, não é? Existe uma pesquisa científica que fala que quando você fica meia hora do lado de uma pessoa que só reclama, você vai, né, esmorecendo, vai ficando ruim ali. Aí você precisa, tem lá um tanto de não sei quantas horas, não me recordo agora, que o teu organismo vai precisar para se recuperar daquele momento ali de tribulação. Você só ouvindo, não é a sua tribulação, você não está vivendo, você só ouvindo. Você leva um tempo para se recuperar daquele momento. Então, isso nos faz entender o quê? O inverso. Entenda o inverso. Quando você agradece, você chega perto de alguém que ela louva, né? O dia está maravilhoso, o meu Deus é bom, o Senhor vai nos dar a vitória. Isso nos renova, isso nos anima, isso nos levanta, isso ajuda a nossa fé a ser fortalecida. E aí eu digo isso para você por quê? Para que você seja essa pessoa que anima, essa pessoa que levanta, louvado seja Deus, essa pessoa que agradece, que engrandece o nome do Senhor, louvado seja Deus, que não tem tempo ruim. Já viu isso? Pessoas que não tem tempo ruim, não é? Tá lá a luta, tudo se despedaçando, aí você olha, ela não está enxergando o tempo ruim. Essa pessoa não está vendo o tempo ruim. Por quê? Porque ela está acreditando, ela está falando como se não tivesse acontecendo nada, ela está alegre, não é? Até o diabo fica confuso, né? E agora? O que eu faço? Louvado seja Deus! Mas o inimigo das nossas almas já está derrotado, diz a palavra do Senhor. Então a gratidão, ela traz conexão com Deus, ela nos faz estar conectados com Deus. Ela fortalece a fé, ela traz uma transformação pessoal, não é? Porque em vez de ficar o tempo todo me maldizendo, triste, me arrastando, eu começo a me alegrar, a ter ânimo, a acreditar que o Senhor vai fazer, louvado seja Deus. E também traz um impacto na vida dos outros, né? De quem está ao nosso redor. Quando eu sou agradecido a Deus, quem está ao meu lado sente isso. Sente esse impacto, louvado seja Deus. E é assim que o Senhor quer que nós sejamos.
O Senhor quer que a gratidão resplandeça, porque o Senhor nos chamou para ser luz. Onde você estiver, você é luz. E o Senhor, nessa manhã, Ele traz essa mensagem de que a gratidão resplandeça sobre a sua vida e que você possa impactar por onde você passar, agradecendo ao Senhor, louvando ao Senhor e engrandecendo o nome dEle. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nosso Deus é bom. O nosso Deus é bom. Ele é muito bom. Louvado seja Deus. As irmãs estão todas lindas, não é? De repente você pode até ter ficado aflita ontem, não é? Meu Deus, a farda ia combinar com esse sapato. Não é assim a mulher? E tal, e tal. E aí a gente lembra, né? Porque já foi dito nessa manhã. Vos faltou alguma coisa? Não faltou nada, não é? Todas lindas, o Senhor proveu tudo que nós precisávamos. Estamos na casa dEle, estamos na presença dEle, que é o mais importante. Estamos adorando a Ele, não é? Se o inimigo de nossas almas até pensou, elas vão ficar tristes, elas não vão adorar do mesmo jeito, ele está confundido, ficou confuso, porque nós estamos adorando, nós estamos exaltando aquele que é digno, nós estamos engrandecendo o nome dEle. Louvado seja Deus, porque Ele é e continua sendo. Louvado seja o nome de Jesus. E para encerrar, já encerrar, o Senhor me lembrou de algo aqui muito importante. Isaías 61. Eu soube ontem que ia trazer a mensagem, e quando fui orar, o Senhor me trouxe essa palavra. E teve um versículo que o Senhor falou muito ao meu coração. Louvado seja Deus. Isaías 61, o versículo 3. Que diz assim. Vou ler o 1 e depois o 3. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. O 3. A ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes deu ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, vestido de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Louvado seja Deus. E quando o Senhor me trazia essa passagem, o Senhor me dizia que tem muitas pessoas carregando tristezas no seu coração. Muitas pessoas que precisam ser ornamentadas com vestes de louvor, que precisa tirar as cinzas, que precisa sorrir, que precisa aprender a celebrar as vitórias que tem recebido do Senhor, porque não tem mais tido ânimo para celebrar, para se alegrar na presença do Senhor. Louvado seja Deus. E talvez você até ache que se acostumou com essa situação e pense, mas qual é o problema? Eu estou firmada na rocha, eu vou para a igreja, eu vou para os cultos. Mas o nosso Senhor, Ele sempre tem mais. Eu quero te dizer nessa manhã que Deus te vê. Ele te vê. Como disse aquele anjo ali para Agar, não é? Naquele deserto. Né? Agar disse, o Senhor me vê. Louvado seja Deus, o Senhor te vê. Ele contempla, Ele esquadrinha os corações, Ele sabe o que se passa aí dentro. Louvado seja Deus, Ele diz nesse dia, eu preparei essa manhã para mudar essa situação. Louvado seja Deus. Para mudar as vestes, colocar vestes de louvor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero convidar você em círculo de oração, a se colocar de pé, Igreja do Senhor. O Senhor nos deu uma direção nessa manhã, louvado seja Deus. Quero pedir que você venha aqui à frente, círculo de oração, louvado seja Deus. A Bíblia diz que na presença do Senhor
até a tristeza salta de alegria. Ela não pode resistir à presença do nosso Deus. Ela não pode permanecer onde está na presença do nosso Deus. Louvado seja Deus. Grande é o Senhor. Você que é círculo de oração de outra congregação, venha, louvado seja Deus. Porque o nosso Deus é bom. E a direção que o Senhor nos deu foi para que as irmãs fossem ungidas. Presbítero Nildo, tem um mistério aqui. É o Senhor e o evangelista José Marcos para ungir as irmãs, louvado seja Deus. Mas antes disso, ungir com óleo. Tem um mistério para o Senhor ungir esse varão aqui. Louvado seja Deus, o Deus que sonda, que conhece os corações. Louvado seja Deus. Para o Senhor ungir ele, depois vocês vão juntos ungir as irmãs. Louvado seja Deus. Tem músico aqui nessa manhã, diaconisa Dara.